falar aquilo que o Senhor quer conosco. E para que nós escutamos não o que queremos, mas sim o que a voz do Teu Espírito Santo quer falar conosco. Amém. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Glória a Deus pela vida do Marcelo, está aqui nessa noite, numa noite especial, né, irmão? Completando mais um ano de vida, amém? Olha que bênção. Como a irmã Vânia falou, para os médicos ele não completaria mais anos de vida aqui nessa terra. Mas a última palavra vem do Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz que quem dá e tira a vida é o Senhor, é Ele que determina, irmãos. Então nós temos um tempo estabelecido, todos nós, nessa terra. E se Ele decidiu que nós devemos permanecer aqui, que a gente possa honrar a Ele. É claro que estar com Ele, cumprir o tempo de Deus e ir para a glória é maravilhoso. Vai ser o ponto mais alto da nossa existência. Mas enquanto aqui na terra, nós devemos honrar o tempo que Ele nos dá. Cada respiração, irmão, cada batida do nosso coração tem que honrar ao nome do Senhor. Tem que fazer valer o que Ele fez por nós. Glória a Deus pela vida do Marcelo, pela sua vida, por cada um aqui presente. Nós somos um milagre, irmão. Nós somos um milagre, nós estamos aqui. Muitos passaram por dificuldades financeiras, talvez na infância, tiveram dificuldades no decorrer da vida, e o Senhor cuidou de você. Eu nunca me esqueço, quando uma vez o Michel, antes de ir para os Estados Unidos, contou o testemunho dele aqui, numa pregação, e ele disse algo que me marcou, irmãos. Ele disse que na vida que ele levava, no que ele fazia, naquilo que ele praticava, depois de encontrar Jesus, ele entendeu que Jesus já cuidava dele, desde aquele tempo, irmão. Como entender isso, irmão? No tempo que nós nem o conhecíamos, no tempo que nós nem entregamos a vida para Ele, mas Ele já estava cuidando de nós, irmão. Na vida toda errada, mas a mão dele estava lá, nos preservando. Porque quando os olhos são abertos, nós vamos falar, obrigado, Jesus, porque o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha vida. Então, reconheça isso, irmão. Tudo vem de Deus para a nossa vida, amém? Obrigado, Cacá. Vamos à palavra de Deus? Eu quero meditar com você no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler do verso 1 ao 6. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Eu quero me ater nesta noite ao versículo de número 5, aonde Jó declara assim. Algumas versões dizem antes, né?
eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. E eu quero começar essa ministração com uma pergunta para nós aqui nessa noite. E a pergunta é: você conhece a Deus? Você conhece a Deus de verdade? Ou melhorar a pergunta: por que você veio hoje aqui? Por que você chegou nesse lugar hoje aqui? Você conhece realmente a Jesus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. É algo que vem me inquietando esses dias, irmãos. Será que realmente a gente conhece a Deus? Ou a gente só tem informações sobre Deus? Porque é diferente. Você ter informações sobre é algo que te torna teórico. A teoria é: eu conheço a fundo. A teoria é: eu já li tudo a respeito. A teoria é: meu pai me contou, minha mãe me falou, meu professor me disse, eu sei tudo a respeito. Isso é um conhecer teórico, como Jó tinha. No capítulo 1 do livro de Jó, eu sei que você já leu, e eu quero te lembrar que lá, o próprio Deus, Ele traz, não o que Ele acha de Jó. Nós olhamos para alguém e tiramos um diagnóstico superficial. Eu acho isso dessa pessoa. Essa pessoa parece ser bacana, legal. E aí, quando vai passando o tempo e você se aproxima dela, que a maioria das vezes o que a gente fala? Não é tão legal assim. Olha, eu achava uma coisa, mas é outra. Quando Deus dá o diagnóstico de Jó, Ele não está supondo algo. Porque Deus não fala nada supondo. Ele tem um diagnóstico real de nós, irmão. E a primeira pergunta aqui para mim e para você é: quanto a nós, se Deus fosse dar aquele relatório que Ele deu de Jó para Satanás, o que Deus falaria? A primeira pergunta é essa, irmão. O que Deus falaria? De Jó, Deus disse assim ao diabo: tem visto meu servo? Primeiro, Deus o reconhecia como seu servo. Deus te reconhece como servo dele, irmão? Deus te reconhece como servo, e o servo, irmão, não manda no dono, o servo não diz o que quer, o servo só obedece o que o Senhor quer. Deus te reconhece como servo, irmão? Mas Deus vai mais além e diz: meu servo Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Você tem visto ele, Satanás? Jó, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício pelos filhos, porque ele dizia assim: vai que meus filhos na festa que praticaram, pecaram contra Deus, eu vou oferecer sacrifícios, para que Deus perdoe eles. Olha que homem, irmãos, olha que história. Mas com tudo isso, e com essa fala, que nós vamos pensar um pouquinho hoje aqui, de Jó,
nós entendemos que Jó vivia uma vida teórica, uma vida espiritual, cumprindo apenas o que a lei determinava, o que foi ensinado para ele. E talvez, ouça aqui o que eu estou dizendo, irmão, talvez muito de nós estamos vivendo apenas nas regrinhas, estamos vivendo apenas na letra, estamos vivendo apenas a religiosidade, aonde diz, eu tenho que orar, eu vou orar, eu tenho que jejuar, eu vou jejuar, eu tenho que ir no culto, eu vou ir no culto. Tudo isso é um viver a vida espiritual mecânica, é viver uma vida espiritual apenas teórica. Aqui está a lista, como Jó tinha, a lista do que eu tenho que fazer, e eu vou cumprir, está feito, estou conhecendo a Deus, eu conheço a Deus. Mas com Jó, irmãos, a gente aprende que não é assim. Aqui ele está dizendo que quando ele praticava tudo isso, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E talvez seja o caso de muitos de nós, irmão. Mas nessa noite, o convite para cada um de nós aqui é conhecer um Deus íntimo. Você conhece a Deus mesmo, irmão? Conhecer alguém é muito mais do que ter informações sobre ela. Eu já dei aqui o exemplo, né? Quem conhece o Neymar aqui, irmão? Tem alguém que conhece? Levanta a mão aí quem conhece o Neymar. Levanta a mão, vocês não conhecem não? Vocês sabem quem é o Neymar? Levanta aí. Quem sabe quem é? Nós temos informações que o Neymar é jogador do Santos. Teoricamente, né? Também. Que ele tem o pai, a mãe, uma irmã, tem um filho com cada mulher. A gente tem informações sobre o Neymar. Mas deixa eu perguntar aqui, alguém sabe qual é a comida favorita do Neymar aí? Quem sabe? Será que o Dri sabe? Não, talvez. Alguém sabe o número do sapato do Neymar? Alguém sabe que hora ele costuma dormir? Está vendo a diferença, irmão? Do ter informações e de conhecer. Sabe quem conhece ele? O pai dele. Sabe quem conhece ele? A mãe dele. Sabe quem conhece ele? O grupinho que ele chama de os parça, não é isso? Esse grupinho conhece o Neymar. Aliás, esse grupinho sabe de intimidades que a imprensa nunca sonhou do Neymar. Sabe por quê? Porque são íntimos. Vamos agora, irmão, trazer para o mundo espiritual. Você ouviu falar que há um Deus no céu. Você ouviu falar que há um Deus da Bíblia. Você ouviu falar de um Deus que quer ser o seu Senhor, que morreu na cruz por você, entregou a vida. Você ouviu falar que tem um Deus que quer que você ore, que você jejue, que você venha no culto. Você ouviu falar, você tem informação, e talvez você está se prendendo só a isso, e julga que se cumprir todas essas coisas é o que basta. Se eu tiver o meu momento de 10 minutos de oração no meu dia, se eu todo domingo chegar aqui 6 horas, depois de 2 horas for embora, se eu tiver meu certificado de batismo, a minha Bíblia lá em cima da estante, irmão, tudo isso é ter informações sobre Deus, é o que Jó fazia. Mas a ministração de hoje é para te dizer que existe um Deus no céu que quer se relacionar com a gente intimamente. Ele quer, irmão, ser íntimo de nós. Mas sabe por que isso aqui é distante e a gente prefere as regrinhas? Porque dá trabalho.
alinhar relacionamentos, irmão. Dá trabalho desejar, ter e ouvir o coração de Deus, irmão. Eu admiro muito João, irmãos. A Bíblia diz que João, o apóstolo, na ceia, irmão, enquanto todos estavam preocupados em discutir, falar outras coisas, a Bíblia diz que ele reclina a cabeça no peito de Jesus, irmão. Olha o privilégio que João teve. João escutou as batidas do coração de Jesus, irmão. Isso é melhor do que qualquer pregação, irmão. Isso é melhor do que qualquer barulho desse mundo. É as batidas do coração do Salvador. Sabe o que é isso? Intimidade, conhecimento íntimo. E isso é tão verdade, irmão, que quando a Bíblia vai falar de conhecimento, o termo que é usado é a palavra iadá no hebraico. E essa palavra iadá de conhecimento é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, quando diz que Adão e Adá conheceu Eva, se relacionou intimamente. É a mesma palavra, irmão. Conhecer é ter intimidade, é ser é se aproximar e dizer: eu sei o que desagrada, eu sei o que agrada, eu sei o que alegra, eu sei o que deixa triste, eu sei quem é o meu Senhor e Ele sabe quem eu sou. Irmãos, você conhece a Deus? Você conhece a Deus, irmão? Sabe qual é o convite da pregação de hoje? Crescer em intimidade com Deus. Sabe, olha só o que diz a palavra lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Por favor, Luiz. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Sabe o que a palavra está nos ensinando aqui, irmão? O conhecer a Deus é um passo que a gente dá. O crescer em intimidade com Deus é uma busca que parte de nós, irmão. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, mas olha o que Oséias está dizendo: conheçam e se esforcem em conhecer, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Eu tenho experimentado esses dias. É um desejo dentro de nós, dizendo: Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra a tua vontade para mim. Deixa eu te perguntar, irmão, assim tem sido na sua vida? Você tem vivido desse jeito? Chegou a noite da gente entender que tem mais de Deus. Sabe o que o profeta Isaías falou a respeito de Deus? Ele não está com os seus ouvidos encolhidos, que não possa não nos ouvir, irmãos, que não nos possa ouvir. Ele te ouve. Ele ouve, irmãos. O ouvido dele não está encolhido, agravado, que não possa te ouvir, nos ouvir, irmãos. Você conhece a Deus? Vamos ver mais aqui. Conhecer, eu coloquei 3 coisas aqui que a gente encontra nesse capítulo. Eu quero pensar com vocês. Conhecer a Deus implica em 3 situações. Primeiro, envolvimento. Vamos ver o versículo 2, Luiz. Por favor, se você está anotando, anote isso aí. Conhecer a Deus implica em envolvimento. Você está envolvido com o Senhor, irmãos? Você realmente vestiu a camisa, irmão? É engraçado, eu falava isso aqui terça-feira. Observa, nós como seres humanos,
nós temos a necessidade de participar de algum grupinho, de algo que leva um nome, não é isso? Uns montam fã-clubes de bandas, de pessoas, e eles vestem a camisa e dizem, olha aqui, ó, eu sou do fã-clube. Outros fazem parte dos motoqueiros aí, né, de clubes de motocicleta, e eles saem com a jaqueta, eu sou desse clube aqui, ó. Torcidas organizadas, que mais? Quantas e quantas coisas, não tem, irmão? Porque nós temos essa necessidade de falar, eu faço parte desse grupo. Se eu não consigo fazer algo grande sozinho, eu vou me achegar a um grupo que está fazendo algo que aos meus olhos é grande, meus olhos são grandes, e eu falo agora, eu tenho uma parcela nisso. Eu faço parte desse algo grande. Isso é uma necessidade, irmão, que está dentro do ser humano. Mas, na verdade, isso revela um envolvimento, uma necessidade de envolvimento que nós deveríamos ter com Deus. O tomar a vida de Cristo, como diz Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É tomar e dizer, eu não vivo para mim mesmo. Uns vivem pelo time, outros vivem pela banda de rock, ou seja, qual for a banda. Outros vivem por qualquer outro grupo. E eles querem mostrar com camiseta, com tatuagem, com declaração. Antigamente fazia aquelas cartas de metro, lembra? Uma das minhas irmãs fazia, não vou contar quem é, hein? A carta de metro, irmão. Dizendo, eu amo esse, eu amo aquele. Porque nós temos essa necessidade, mas na verdade é algo que está dentro de nós, que revela a necessidade de envolvimento e uma vida dedicada a Deus, irmão. Não é a time, não é a cantor, não é a grupo, não é a nenhum outro clubinho, irmão. Nós deveríamos estar envolvidos e viver para Deus. Você vive para o Senhor, irmão? Versículo 2, Luiz, olha aí. O versículo 2 revela isso. Capítulo 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, irmãos. Depois do que ele viveu, ele entendeu agora, eu tenho que estar envolvido com Deus que tudo pode fazer. Irmão, talvez você tenha corrido para um lugar e para outro, mas só existe um no mundo que pode fazer, planejar e cumprir, é o nosso Deus. Você está envolvido com o Senhor, irmão? Você está envolvido, e quando você está envolvido em algo, não tem como achar que não, irmão. Você começa a fazer parte, é como Pedro, lembra de Pedro? Vamos voltar agora de Pedro? Jesus disse que ele negaria, minha sogra só fala que eu prego de Pedro, cadê ela? Ele disse que ele o negaria, e ele começa a negar, lembra disso? Na segunda ou na terceira vez, alguém fala assim, não dá para você negar, você fala igual ele, a sua fala te denuncia, porque é assim, irmão, quem está envolvido é junto e misturado, quem está envolvido não sabe disfarçar, não tem nem como, irmão, vive da vida e sabe que Deus é quem opera e ninguém pode impedir. Você crê nisso, irmão? Você está envolvido? Como conhecer a Deus, irmão? Segundo ponto, tendo profundidade.
Não dá, irmão, para você conhecer a Deus no raso. Há um profeta, é Jeremias, Tati, que Deus chama para dentro do mar, você lembra? Vem, não lembra? Ô teóloga, me ajuda aí. A medida na canela, a medida nas águas. Vamos buscando aí, me ajuda aí. Certo profeta, Deus coloca ele na frente do mar. E diz assim, entra aqui, profeta. Água nas canelas. Ezequiel, né? Profeta Ezequiel, irmão. Ezequiel. Água nas canelas, água nas coxas, até um momento que submerge, irmão. Sabe o que isso representava? Comunhão com Deus, conhecimento de Deus, estar mais próximo do Senhor. Irmão, vamos ser sinceros, irmão? Você acha que com a vida que a gente tem levado de buscar o Senhor, Deus vai revelar mais coisa grande para a gente? Deus vai nos dar experiência? Vamos ser sinceros, irmão? Com a vida que a gente tem só cumprindo regras. E tem um livrinho bom livrinho não, é modo de dizer, irmão, um livro bom que eu aconselho você ler ou ouvir, que tem audiobook nele na internet, chama Chega de Regras. Ouça ele, compra ele, leia ele. Chega de regras. Porque a gente acha que cumprindo todas as regrinhas lá, Deus vai se revelar a mim, eu vou viver o sobrenatural, e aí a gente tem uma hora e diz, meu Deus, mas por que o louvor não sobe mais, com essa vidinha com a água na canela, irmão? Meu Deus, por que a gente não vê mais cura na igreja, com a vidinha na água na canela? Você acha que a gente vai ver cura na igreja, irmão? Meu Deus, por que a gente não vê mais demônio sendo expulso, gente sendo salva e entrando no culto? Você acha mesmo, irmão? Só cumprindo a tabelinha, só cumprindo as regrinhas, sem profundidade, a gente vai ver, irmão? Sem conhecer na intimidade, sem ter acesso à intimidade de Deus, você acha mesmo, irmão? Há uma terça-feira, entrou aqui um casal de jovens. Eles já têm 2 filhos, eles vieram algumas vezes aqui. Ele veio terça-feira, passando, atribulado, com umas dificuldades. E eu disse a ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu vizinho, que cor que é o sofá da sua casa? Ele disse, marrom. Eu disse, se o seu vizinho bater palma lá, entrar na sua casa e dizer, olha, eu não gosto de sofá marrom, eu gosto de sofá azul, pode tirar e colocar o sofá azul aí, você vai colocar? Ele, não, tá doido? Lógico que não, quem manda na minha casa sou eu. Eu disse, pois é, você é a casa de Deus, você é templo de Deus, Ele te resgatou com o sangue puro dele, você já não é dono de si mesmo. Quem manda na sua vida é o Senhor, e você está escolhendo o sofá que coloca, onde coloca a geladeira, você está escolhendo o que faz, o que quer, com aquilo que não é seu, que é de Deus. Você acha mesmo, irmão, que a gente escolhendo o que quer, aonde vai, o que fala, o que compra, o que pega, o que faz, você acha mesmo que Deus vai se mover? Nós estamos escolhendo, irmão. Mas a profundidade diz, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Versículo 3, Luiz, olha o que Jó vai declarar, irmão. Jó declara assim, tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais, que eu desconhecia, irmão. Sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente supõe muito. A gente quer, ouça isso aqui, a gente quer ensinar o dono do universo a trabalhar. A gente quer ensinar o Deus Todo-Poderoso a trabalhar. Só que Jó se arrepende. Ele faz, você já leu o livro de Jó, eu sei disso.
E você lembra que ele questiona algumas coisas para Deus. Lembra disso? Por que isso? Por que aquilo? Até o versículo que virou hino, que a gente tanto gosta. Ainda há esperança para a árvore cortada. É lindo, né? Há esperança para a árvore cortada. Isso é uma murmuração de Jó contra Deus. Ele está reclamando, irmão, ele está questionando. Mas, irmãos, na sequência, era melhor Jó ter ficado calado, irmão. Porque na sequência vem 70 perguntas de Deus para ele. Vai segurando aí. Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Jó, onde você estava quando eu coloquei limite para as águas? Jó, e Deus vai perguntando. Aí chega onde a gente está aqui agora, irmão. Jó diz, eu falei de coisas, são maravilhosas demais para mim, irmão, que eu desconhecia. Sabe o que Deus está falando aqui para nós nessa noite, irmão? Talvez você está questionando Deus de coisas que você nem tem acesso, que você nem sabe o pano de fundo, que você nem imagina. São coisas maravilhosas, irmãos. E sabe como a gente vai compreender? Quando a gente for mais profundo. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que nós somos dispenseiros de Deus. O que é isso? O que é um dispenseiro? Dispensa é o lugar que se guarda a comida, os alimentos, não é isso? A Bíblia está dizendo que nós temos acesso à dispensa do céu, irmão. Só quem é que faz isso, irmão? Quem é que abre a sua geladeira? É qualquer um? É qualquer um, irmão? É só quem tem intimidade, profundidade com você, irmão. Que você nem precisa falar, ele já chega abrindo a geladeira, irmão. Ele já chega, nem pede licença. Vou pegar uma água aqui, vou pegar um refri. É a casa da mãe, irmão. É a casa da mãe. É a sua casa, onde você chega, você tem intimidade. A pergunta aqui nessa noite novamente, irmão. Você conhece Deus? Você conhece a Deus de verdade, irmão? Ou para você, Deus sempre foi uma religião que seus pais te ensinou, uma tradição? Ou para você, Deus foi um objeto na parede? Ou para você, ter relacionamento com Deus é estar aqui, ó, todo domingo, 6 horas da tarde. Eu não falto um culto de domingo. É isso mesmo? Você acha que se resume a isso, irmão? Sabe o que é a vida eterna? Olha só agora, talvez você nunca tenha ouvido isso, irmão. O que a gente vai fazer no céu, irmão? Se a gente fosse resumir a vida eterna, como a gente resumiria? No quê? Isso aqui é glorioso, irmão. Olha o que você vai aprender agora aqui, ó. O que é a vida eterna? A gente vai ficar lá nas nuvens, pulando, brincando, construindo casa. Vai ser tão legal brincar com os anjos. Nunca vi nada, né? Não um ser de 6 asas. Vai ser tão legal. Sabe o que é a vida eterna? João 17:3. Observe aí, se você nunca ouviu falar. A vida eterna é essa. Que sabe o que a gente vai fazer a eternidade, irmão? Conhecer a Deus e o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Será que tem coisa para conhecer de Deus, irmão? Será que tem coisa? Mas o convite, irmão, é para começar agora, é para começar hoje, irmão, conhecendo aqui, desejando aqui. Olha isso aqui que eu estou falando, irmão. Se a gente vai passar a eternidade conhecendo Deus, o que a gente está fazendo, perdendo tempo e não começa aqui agora, irmão? O que nós estamos fazendo e não começamos agora, desejar conhecer mais Ele, irmão? Eu tenho a experiência, irmão, que eu tenho vivido esses anos, eu tenho dito aqui.
quanto mais nós desejamos, Deus se revela a nós. Deus vai mostrando coisas, irmãos. Eu gosto quando a gente está aqui de terça-feira e o Alex está aqui, irmão. Toda terça ele está aqui, né, Cacá? E ele fala, irmão. Ele fala daquele jeito dele. Eu não entendia. Eu não entendia. Eu ia no culto, mas eu não entendia nada. Mas hoje eu ouço podcast, hoje eu ouço pregação, hoje eu ouço louvor. E agora eu entendo. O entendimento que eu tenho hoje, ele fala, se eu tivesse lá atrás, eu não tinha feito muita coisa. Irmão, o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Irmão, eu vou falar isso aqui, mas isso não é diminuindo o estudo, porque nós temos que estudar, mas deixa eu dizer, irmão, não é através da letra, não é através do curso teológico, isso pode ajudar, mas não é através do curso teológico que a gente vai aprender a Deus. Eu gosto de estudar, eu amo, irmão, mas é através da sua palavra e da intimidade com Deus. Isaías diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto, irmão. Conheça Deus. Profundidade. O quão profundo você está de Deus? Que profeta que é? Ezequiel? Olha, esse teólogo está bom, hein? Ezequiel, irmão. Aonde você está na profundidade com Deus, irmão? Sua vida agora, olha a sua vida espiritual. Talvez eu falo a muitos aqui que nem entraram na água ainda. Estão lá na areia, ainda ouvindo as recomendações do salva-vidas. Mas talvez você já entrou e está com a água na canela, irmão. Tá bom. Eu não vou me arriscar. Jesus te chama para mais profundo hoje, irmão. Sabe o que a gente tem que ser, irmão? No rio de Deus, como as crianças são quando a gente leva na praia. As crianças, a Maitê quando vê uma água, irmão, ela está tremendo, ela está roxa. Eu vou ficar, não é assim que criança fica? Não quero sair. Eu quero. Deixa eu dizer, irmão, enquanto a gente não desejar mais de Deus, enquanto a gente não desejar entrar no rio de Deus, Ele não responde a nós, irmão. Mas a Bíblia diz assim, que há um lugar que a gente encontrará Ele. Jesus disse assim, entra no teu aposento. Isso é intimidade, não é só o cômodo do quarto. Entra no teu aposento. Ore ao Pai, que te vê em secreto. E o teu Pai em público te recompensará. Como está a tua vida no secreto, irmão? Como está a sua vida fora das regrinhas? Como está a sua vida com Deus fora do culto de domingo, culto de terça, culto de quinta? Cantar 4 louvores, ler um capítulo por dia, isso é bom, irmão, isso vai ajudar. Mas a intimidade, irmão, é sentar e falar, Senhor, fala comigo. Senhor, enche a minha vida, sem grito, sem emocionalismo. E eu contei aqui, um dos teólogos que mais ajudou a teologia brasileira, foi o irmão Shedd, Russell Shedd. E a Bíblia diz, a história diz que certa feita, um jovem obreiro
perguntou para ele: Senhor Shed, eu vejo que o senhor ora toda a tarde no seu gabinete, algum dia eu posso te acompanhar nessa oração? Querendo aprender como orava. E o seu Shed disse: sim, você pode, vem amanhã. E na hora marcada, o jovem estava lá, entrou no gabinete do Dr. Shed e começaram a orar. E a história diz que o Dr. Shed ajoelhou, o jovem ajoelhou também, e ele esperando um clamor, uma voz alta, e aquele jovem diz que o Dr. Shed por 2 horas ficou em silêncio ajoelhado, e aquele jovem dizendo: ele não vai orar não? Ele não vai gritar não? Ele não vai pular não? E diz ele, nos minutos finais, antes de se ajoelhar, o Dr. Shed levanta e diz: amém, Senhor, eu já entendi. Aquele jovem, abismado, disse: Dr. Shed, o senhor não orou? Ele disse: orei. Mas eu não ouvi sair uma palavra da tua boca. E ele disse: mas o Pai estava falando comigo. O Senhor estava falando ao meu coração. Irmão, que intimidade, irmão. Aonde estava ele no rio de Deus? Eu pergunto para vocês. Conhecia pouco o Senhor? Conhecia pouco o Senhor, irmão? E deixa eu te dizer, irmão, eu disse aqui, um dos títulos dele, Dr. Shed, mas deixa eu dizer, isso aqui é mera formalidade, porque se eu dissesse aqui só Shed, Russell Shed, eu poderia dizer também que ele tinha a mesma intimidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós não temos o título de doutor, de mestre, mas está à nossa disposição também, irmão. Se nós buscarmos conhecer a Deus, Ele se revelará. Você crescerá em intimidade. E é isso que Deus quer, irmão. Ter a intimidade de saber, de Deus olhar para nós, e mesmo se os nossos pais nos esquecer, os patrões nos esquecer, como foi com Davi, a fila de irmão era grande para ser consagrado rei, o pai nem fez questão de chamar ele, irmão, estava lá no campo, lembra disso? Sabe por quê? Porque o padrão que o pai de Davi tinha era Saul. Ele disse: os filhos que eu tenho em casa parecem com Saul, então não vou errar. Só que passa um, passa dois, passa todos. Samuel diz: não é nenhum desses. Acabou os meninos? Tem um, ainda tem um, mas o padrão dele não é o mesmo. Sabe o que Deus diz para Samuel? Samuel, o menino vai chegar, unge ele. Sabe por quê? Porque esse eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração. É isso que Deus está procurando, irmão. Sabe o que Deus está procurando, irmão? Não quem está correndo atrás dos holofotes, mas quem está queimando nos bastidores. Sabe o que Deus está procurando, irmão? Quem por amor a Ele, pelo conhecimento que tem dEle, mata urso ainda sem ninguém saber, mata leão ainda sem ninguém saber, para salvar uma ovelha. Você conhece a Deus, irmão? E o terceiro ponto, e aqui eu encerro a mensagem de hoje, é proximidade. Se você não anotou, o primeiro é envolvimento, o segundo é profundidade, e o terceiro é proximidade, que é esse verso 5, Luiz, aonde Jó declara:
eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar revela o quê? Distância. Isso aqui é triste, irmão, mas talvez eu falo aqui a muitos de nós que só ouviu falar de Deus. Você pode ter se batizado há 10, há 15, há 20 anos. Você está distante de Deus ainda. Mas nessa noite, o Senhor te chama para estar mais próximo dEle. Qual foi o convite de Jesus? Vinde a mim. Se aproxima. Anda perto, anda próximo. Quão próximo de Jesus você está, irmão? Quão perto de Cristo você anda? Antes eu te conhecia de ouvir falar, cumpria todas as regrinhas, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas agora os meus olhos te veem. É engraçado, irmão, observe isso, é engraçado que a Bíblia não diz que Jó viu alguma figura com os olhos dele. Pelo menos a Bíblia não revela isso. Que os olhos dele viram Deus materializado. Mas como ele declara que os olhos deles viram? Através do que ele ouviu de Deus. Isso aqui, meu, irmãos, pega isso aqui, ó, tem que estar ligado para entender isso aqui, ó. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Você vai ter que começar a ouvir Deus. Você quer ver Deus, como Jó está dizendo, meus olhos viram, mas pelo menos a Escritura não declara que ele viu algo com esses olhos. O que ele está falando aqui é espiritualmente. E para ver Deus espiritualmente, você vai ter que dar ouvido. E dar ouvido aqui é falar, praticar. Falar, praticar. Falar, ouvir, praticar. Ouvir o que ele fala e praticar. Aonde a gente vê isso, irmão? Cego Bartimeu. Está cego. Mendigando na beira do caminho. Mas a Bíblia diz assim, ó. Ouvindo que chegava Jesus, começou a clamar. Sabe onde começa a nossa visão ser limpa? Na audição. Ouvindo Deus. Sabe por que a gente não está vendo mais Deus? Sabe por que a gente não está vendo mais a operação de Deus? Porque a igreja de hoje não está ouvindo Deus. A igreja de hoje não está íntimo, não está próxima de Deus. Sabe por quê? A gente está esperando a liderança. Eu vou para uma igreja onde a liderança é forte. Eu vou para uma igreja onde a liderança vai falar o que eu tenho que fazer. Eu vou para alguém que me mostre. Irmãos, eu já disse aqui e repito quantas vezes precisar. Nós na RAG pregamos a responsabilidade individual. Quer ouvir Deus? Busque Deus. No seu carro, no chuveiro, no seu quarto, no seu trabalho. O quão próximo de Deus você está. O quão você deseja Deus, irmão. O quanto você está desejando estar próximo dele, irmão. 4 amigos, lembra disso? 4 amigos levam um outro paralítico. E quando eles chegam perto da casa que está Jesus, o que tinha lá? Uma multidão. E a multidão impede eles de chegar até Jesus. Alguém olhou e disse: tem um telhado.
Se a gente tirar aquele telhado, a gente acessa a Jesus. Vamos combinar, irmão? Se fosse muito de nós, quando enxergasse a multidão, a primeira coisa que a gente falaria é o quê? Vamos embora, está cheio demais. Vamos embora. Amanhã a gente volta, não é assim? A gente não quer trabalho para acessar Jesus, irmão. A gente quer tudo mastigado, a gente quer pôr um louvor, e a gente quer que aquele louvor toque do mesmo jeito que um dia o Espírito veio na nossa sala. Dá trabalho acessar Jesus. A gente coloca a mesma ministração que a gente chorou há 5 anos atrás. E você fala, por que não está acontecendo de novo? É porque tem a multidão e você não quer acessar Jesus pelo telhado. Dá trabalho se aproximar de Jesus, irmão. Tem empecilhos, tem lutas, tem dificuldade. Mas nós já falamos aqui, irmão. O intuito do Senhor é que o conheçamos. E para encerrar, abra comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tem gente que acha, irmão, nós falamos assim, ó, eu conheci Jesus, a gente está fazendo menção ao dia que nos convertemos, ao dia que a gente encontrou o Senhor. Mas será que basta, irmão, só aquele dia? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Cresçam, porém, na graça e no quê? No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Você conhece Deus, irmão? Você conhece o Senhor? Você conhece a Deus ou tem informações sobre Ele? Se na teoria, irmão, eu termino com essa frase aqui ao seu coração. Se na teoria, muitos de nós somos como Jó, que já servimos com integridade, já servimos com lealdade ao Senhor, já tememos a Deus, imagina quando a gente contemplar o Senhor e for próximo dEle. Há servos, irmãos, que são íntimos de Deus, mas eles não são diferentes em nada de nós, senão no desejo de conhecer a Deus. Eu falo a pessoas aqui, irmãos, que nos próximos dias, ouça isso, nos próximos dias, Deus vai te chamar para uma intimidade. Eu falo a pessoas aqui que nos próximos dias, você vai levantar 3 da manhã, pontualmente, é o Senhor te chamando para ser íntimo dEle. Eu falo a pessoas aqui que vai começar a ler coisas, a ouvir no seu interior uma voz, e você vai começar a entender, é o Senhor falando com você. Eu falo a pessoas que vão crescer em intimidades com Deus. Você conhece Deus, irmão? Você conhece Deus? A gente vai passar a eternidade lá. Vamos orar, se coloque em pé. Vamos orar. Louvado seja Deus. Grupo de louvor, pode se preparar aqui.